Olá, vamos então à nossa aula com o tema de Química e o Desenvolvimento de Fármacos. Meu nome é Rafael Nascimento e sou aluno do curso de Licenciatura em Química da UFRJ no Polo São Gonçalo. Com relação à química e à produção de fármacos, esclarecemos primeiro que fármaco nada mais é que o princípio ativo que tem propriedades terapêuticas dentro de um medicamento, ou seja, é a substância principal que tem dentro de um medicamento. O homem já conhece fármacos há milênios, né? A gente já extrai substâncias com propriedades terapêuticas há muito tempo. E isso só é possível a grande interface entre a química, a biologia e a farmácia. E, obviamente, há o avanço tecnológico que tem possibilitado aí o desenvolvimento de novos fármacos em tempos bem menores do que nós tínhamos antigamente. E uma coisa que é fundamental para você conhecer o fármaco são as funções orgânicas. Portanto, correlacionar a química com a produção de fármacos e as funções orgânicas é o que se pretende nesse trabalho. Então, pretende-se mostrar para o aluno que o fármaco normalmente é uma molécula com função orgânica e que substâncias orgânicas têm semelhanças nas suas propriedades e seus sítios ativos e reativos que formam o que a gente chama de função orgânica. E aí nós temos uma escala temporal onde se mostra aí a descoberta e desenvolvimento de alguns fármacos ao longo do tempo. Então nós temos lá, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, conhecido como aspirina, lá em 1853, a vitamina C em 1927, o AZT, que é um medicamento que foi utilizado para o tratamento da AIDS em 1987, e por aí vai. Após a introdução sobre os fármacos e a relação deles com a química, a gente pode ver que boa parte dos fármacos é constituída de substâncias orgânicas, então torna-se fundamental conhecer algumas funções orgânicas e identificá-las no dia a dia. Então nós selecionamos 12 funções que são o objeto da aula de hoje. A primeira delas é o álcool. O álcool é uma função de carbonos, obviamente, como toda química orgânica, em que você tem um anel, um radical hidroxila ligado a um carbono alifático e saturado, ou seja, é um carbono que não tem ligações duplas ou triplas, só tem ligações simples. Ele é representado pelo esse grupo funcional R, que é um radical orgânico, uma cadeia carbônica ligada ao H. Aí nós temos o etanol, que é o álcool da gasolina, é o álcool que vai na gasolina, é o álcool que a gente usa para abastecer carro também, é o álcool das bebidas alcoólicas, o álcool que a gente usa para limpar ferimentos, o que a gente usa para higienizar as mãos, principalmente em tempos de pandemia. E depois do álcool nós temos a função fenol, que também tem um radical hidroxila, só que a diferença do fenol para o álcool é que o fenol está ligado num anel benzênico, ou seja, tem pelo menos uma estrutura de 6 carbonos com ligações duplas alternadas, ligados com uma hidroxila. E aí nós temos o fenol como principal componente mais conhecido. Depois nós temos a função éter. O que a função éter é caracterizada? Ela tem a presença de um átomo de oxigênio entre 2 carbonos. Nesse caso, pode ser ligação dupla, tripla, pode ser anel. O que importa é que tem que ter um oxigênio entre 2 carbonos. Seguindo nas funções orgânicas, nós temos também o ácido carboxílico. Está entre os grupos mais importantes da natureza. O ácido acético, que é o vinagre, é o ácido carboxílico. A aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, também tem a função ácido carboxílico. Muitas funções orgânicas são
originadas a partir dos ácidos carboxílicos, então eles são conhecidos como substâncias fundamentais. O que um ácido carboxílico tem que ter? Ele tem que ter o radical carboxila, que é um carbono que tem uma ligação dupla com oxigênio e ligado a uma hidroxila. Esse é o radical carboxila. Isso vai conferir um potencial ácido para aquela substância. Depois dos ácidos carboxílicos, nós temos os aldeídos e as cetonas. São substâncias muito similares e que têm funções muito parecidas. A diferença está no último elemento ligado ao carbono. Nos aldeídos e nas cetonas, nós temos o grupo funcional carbonila. A diferença é que a carbonila do aldeído está ligada ao hidrogênio e a carbonila da acetona está ligada a 2 carbonos diferentes. Isso confere propriedades muito diferentes reativas para cada substância. Então, o aldeído mais conhecido que tem é o formol, que nada mais é que o formaldeído, ou conhecido também como metanol, que muita gente utilizava ali para fazer alisamento de cabelo e utiliza-se muito para conservação de cadáveres. Nas cetonas, a mais conhecida é a acetona, que nada mais é que a propanona, que é também utilizado como removedor de esmalte e é um solvente muito utilizado na indústria. Continuando, nós temos também a função éster. A função éster muitas vezes é conhecida como derivado de um ácido carboxílico. Por quê? Nós temos um radical carboxila em que o hidrogênio que estava ligado ao oxigênio foi substituído por um radical de carbono. E os ésteres são muito conhecidos como essências. Então, muitas essências que são utilizadas na comida para dar cheiro, para dar gosto, sobretudo de coisas naturais, são os ésteres que dão esses cheiros. Então, nós temos ali o propanoato de metila, que tem cheiro, o acetato de etila, que tem um cheiro muito forte, que lembra o vinagre, ele é um cheiro assim, bem irritante, e também são funções muito importantes. O biodiesel, que é um combustível, ele é derivado de um éster. Por outro lado, nós também temos os anidridos. Os anidridos são parecidos com o éster, só que eles se caracterizam por terem dois grupos acila, ou seja, eu tenho um carbono ligado a um oxigênio e esses carbonos são ligados a 2 átomos de oxigênio. Os anidridos são substâncias muito reativas e eles reagem rapidamente com a água para formar o ácido carboxílico correspondente, em que você rompe aquela ligação ali e forma um ácido carboxílico e um aldeído. Nós temos também as funções aminas, que as aminas são substâncias que têm um nitrogênio ligado a um átomo de carbono. Eu posso ter uma amina primária, em que só tem o átomo de nitrogênio ligado a um carbono. Eu posso ter uma amina secundária, que ela é ligada a 2 átomos de carbono, e posso ter uma amina terciária, que é ligada a 3 átomos de carbono. Nós temos também as funções hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são grupos de compostos orgânicos que não são ditos como uma função orgânica propriamente dita, porque são substâncias constituídas unicamente de carbono e hidrogênio. São muito abundantes na natureza. O petróleo é uma mistura muito rica de hidrocarbonetos. Mais de 90% do petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, obviamente que vai ter outros compostos, mas o petróleo em sua essência é carbono e hidrogênio, e uma mistura com cadeias pequenas, que são substâncias mais leves, e substâncias mais pesadas, com cadeias carbônicas muito grandes, como a parafina, por exemplo. E você tem basicamente 4 tipos de hidrocarbonetos, que são os alcanos, que só tem átomos de carbono e hidrogênio ligados em ligações simples. Um exemplo é o etano. Você também tem os alcenos, que são substâncias orgânicas formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio, em que eu tenha pelo menos uma ligação dupla carbono-carbono.
Temos também os alcinos, substâncias orgânicas formadas exclusivamente por carbono e hidrogênio, que exista pelo menos uma ligação tripla entre carbonos. E esses são os carbonos que nós chamamos de alifáticos. Além dos carbonos alifáticos, nós temos também os hidrocarbonetos aromáticos, que são os derivados do benzeno, como tolueno, naftaleno. Eles são constituídos pelo menos de 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, com ligações duplas alternadas. O benzeno, ele é uma substância muito versátil na indústria, você consegue produzir muitos compostos com ele, só que ele é uma substância extremamente perigosa, porque o benzeno ele é um agente conhecidamente mutagênico e cancerígeno, ou seja, ele é capaz de induzir mutações e desenvolver câncer em quem ficar exposto a ele. Então, quem trabalha com benzeno tem que tomar uma série de cuidados para evitar contaminação e contato com ele. Por fim, nós temos a função amida, em que eu tenho um radical acila ligado a um hidrogênio, ou seja, uma ligação dupla com carbono, com oxigênio ligado a um átomo de nitrogênio. Esse nitrogênio também pode ser um carbono secundário ou primário, ou seja, ele pode estar ligado a um ou 2 átomos de carbono. E, por final, nós temos os aletos de acila, que são funções em que você tinha lá um ácido, o carboxila do ácido carboxílio, que o hidrogênio foi substituído por um halogênio. Quais são lá os halogênios que a gente conhece, né? E que são estáveis? O flúor, o cloro, o broma e o iodo. E também são substâncias muito versáteis. Você também consegue produzir muitas outras substâncias a partir delas. E aí nós citamos 3 aqui, né? O fluoreto de metila, o cloreto de pentila e o iodeto de ciclohexila. Bom, então depois de a gente falar de várias funções orgânicas, nada melhor do que a gente fazer um experimento para identificar algumas dessas funções orgânicas que a gente falou. Nós vamos fazer 2 experimentos aqui, utilizando 2 reagentes que identificam um deles, que é o reagente de Bayer, que é uma solução de permanganato de potássio. Ela serve para identificar se o composto tem ligações insaturadas, ou seja, duplas ou triplas ligações de carbonos entre carbonos. Ou seja, ele identifica basicamente se tem anéis benzênicos, se tem funções alceno ou alcinos lá na substância. E a outra teste que a gente vai fazer é com bicarbonato de sódio, que serve para identificar se ela tem a função ácido carboxílico na molécula. Nós vamos utilizar 2 reagentes no nosso experimento hoje. O primeiro deles é uma solução de bicarbonato de sódio, que é bem facilmente encontrado em farmácia. É um pozinho cristalino que se dissolve fácil em água. E o outro reagente é uma solução de permanganato de potássio. Antigamente, permanganato de potássio era mais fácil de ser encontrado nas farmácias, porque era utilizado no tratamento dos sintomas da catapora, né? Que é uma doença viral. Hoje em dia é um pouquinho mais difícil, mas você ainda consegue encontrar em veterinárias. Nós temos 8 substâncias para serem testadas. Então nós vamos testar o paracetamol, a dipirona, o ácido acetil salicílico, o suco de limão, a água, o vinagre, a acetona, o etanol, que é o álcool etílico, e como eu disse, os nossos reagentes vão ser o permanganato de potássio, que é o reagente de Bayer, e uma solução de bicarbonato de sódio. Bom, então depois de a gente falar bastante sobre as funções orgânicas, vamos fazer o experimento. Eu separei aqui 8 copinhos com permanganato de potássio e a gente vai adicionar um pouquinho de cada uma das 8 substâncias que a gente está testando. Então, primeiro frasquinho, vocês estão vendo aqui roxinho apenas, com permanganato de potássio. Vamos testar o paracetamol. A gente pega um pouquinho dele, coloca aqui no copinho e de cara a gente observa aqui a mudança de cor de violeta para marrom. É bem rápida essa reação. Então, positivo para paracetamol. Vamos testar aqui a dipirona.
De novo, um pouquinho. De cara também, muda de roxo para castanho. Positivo para a dipirona. Vamos testar o ácido acetil salicílico. Adiciona aqui um pouquinho. E agita e não aconteceu nada com o ácido. Vamos testar o suco de limão. Adicionamos aqui e a gente consegue ver um turvamento da cor. Ela está mudando de violeta para castanho, mas bem devagar. Vamos deixar ela separadinha aqui, o suco de limão também. Vamos testar com água. Com água, o violeta continua violeta, não tem alteração nenhuma. Vamos testar com o vinagre. Colocamos o vinagre e não acontece nada, o permanganato continua violeta. Vamos testar agora a acetona. Colocamos aqui e não acontece nada com a acetona também. Por último, vamos testar o etanol. Adicionamos o etanol e continua o roxinho do permanganato do mesmo jeito de antes. Vamos voltar aqui então nos 4 que funcionaram. O paracetamol, ó, vocês conseguem ver que ele vai formando como se fosse uma borra de café. Isso aqui é um precipitado de dióxido de manganês. Com a dipirona também ficou castanho. Com o ácido acetil salicílico ficou castanho, mas você vê que é bem mais devagar, é uma reação mais lenta, tá ficando castanho mais aos poucos. E o suco de limão também, ele deu uma desbotada legal e tá ficando castanho. Com a água, o vinagre, a acetona e o etanol, continuou violeta do mesmo jeito de antes. Bom, vendo aqui de cima, que fica mais fácil, a gente vê o paracetamol, a dipirona, o ácido acetil salicílico e o limão, que mudaram de cor, na presença do permanganato, e os demais, a água, o vinagre, a acetona e o etanol, que continuou violeta. Agora que a gente já fez o teste para identificação de insaturações dos compostos, a gente vai fazer o teste para identificação da função ácido carboxílico. Então aqui a gente tem bicarbonato de sódio, que é uma solução translúcida, clarinha, incolor, e vamos adicionar os compostos. Primeiro, paracetamol. Então a gente adicionou paracetamol e não houve alteração nenhuma. Continua líquido incolor, não teve desprendimento de gás. Vamos testar agora a dipirona. Adicionamos a dipirona e, da mesma forma, continua o líquido incolor sem alteração. Vamos adicionar agora o ácido acetil salicílico. Na hora, a gente observa a formação de bolinhas de gás. A gente adiciona mais, vai formando. Então, deu positivo para o ácido acetil salicílico. Vamos testar agora o suco de limão. Mesma coisa, reação com desprendimento de gás. Está liberando bastante bolinha de gás. Vamos testar o bicarbonato com a água. Sem alteração. Vamos testar o bicarbonato com o vinagre. Na hora também, liberação de bastante bolinha de gás. Vamos testar o bicarbonato com a acetona. Não há desprendimento gasoso. Por fim, vamos testar com o etanol.
também sem reação. Vamos mostrar de cima para recapitular. Ó, o paracetamol não teve reação, a dipirona também não. O ácido acetilsalicílico continua reagindo, que você ainda consegue ver as bolinhas de gás dentro do líquido. O suco de limão, a mesma coisa, você também consegue ver o desprendimento de bolhas de gás. A água não teve alteração nenhuma. O vinagre, você também consegue ver liberação de bolinhas de gás. A acetona e o etanol também não teve alteração nenhuma. E, para finalizar nossa aula, eu trago aqui as referências utilizadas, da onde a gente tirou aqui as explicações das funções, sobre os fármacos e também dos experimentos. Obrigado.